noite, igreja. Eu ainda vou aprender a falar nesse microfone. Preciso ser domesticado, porque apesar de eu estar rouco, e vocês viram que eu estava tomando água o tempo todo, né? Semana passada a Alice estava rouca, e quem ficou rouco essa semana fui eu. E eu saúdo todos com a graça e a paz do Senhor. Como já foi dito aqui, as palavras que aqui serão refletidas e meditadas não são minhas, é a palavra do Senhor. E aonde a palavra do Senhor é proclamada, os corações se aquietam e nós damos lugar ao Rei da Glória. Eu queria que os irmãos abrissem em Mateus capítulo 12, e nós vamos meditar do versículo 1 até o versículo 8. Eu vou ler e os irmãos irão acompanhar. Amém? Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, e nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é o maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Amém. Nós já oramos pela leitura da palavra, e o título dessa mensagem é Jesus, o nosso Rei. O legalismo escraviza, mas Jesus liberta. O tema de que nós estamos tratando aqui, ele trata das tensões, das tradições e costumes humanos com as boas novas do Senhor da seara, do Senhor do sábado. O que nós vamos ver aqui, ao longo do discorrer desses versículos, que nós vamos expor, cada um deles, é que as tradições que os homens carregavam consigo entraram diretamente em conflito com o Senhor, que era o Senhor de toda a lei, dos profetas e de toda a história. Eu dividi essa mensagem em 3 partes. A primeira parte vai tratar de uma acusação equivocada. A segunda parte vai tratar da defesa de Jesus pelo uso da sua palavra. E a terceira parte, Jesus vai reafirmar a sua autoridade. A quem é destinado esse livro de Mateus? Mateus é um judeu, é aquele que estava na coletoria, é aquele que Jesus resgatou e levou para ser um de seus discípulos. Alguém que era odiado pelos seus conterrâneos, mas Jesus foi em sua direção e o chamou. Mateus tem o propósito de reafirmar aos judeus que Jesus é o Rei, é o Messias que eles estavam esperando. Ele é o nosso Rei. Segundo Hernandes Dias Lopes,
Enquanto o sábado no Antigo Testamento refere-se ao descanso depois do trabalho e está relacionado à lei, e isso está descrito em Neemias, capítulo 9, do versículo 13 a 14, e em Êxodo, capítulo 20, do versículo 8 a 11, o dia do Senhor se refere ao descanso antes do trabalho e é relacionado à graça. O que nós vamos ver é, a graça, ela está presente, se manifestando, o reino de Deus está manifesto, mas os homens estão carregados, sobrecarregados de suas tradições, de seus costumes, de seus hábitos, e vão notoriamente, contundentemente, acusar Jesus e seus discípulos em todos os momentos. Existe uma frase popular que diz, você sabe com quem está falando? A intenção dessa frase, dentre outras, mas a principal é indicar de quem a pronunciou tem mais autoridade do que a outra. Nessa breve passagem, isso irá se confirmar, não da mesma forma que estamos acostumados a ouvir, mas em teor sim. Pois Jesus deixa clara a sua posição. Ele é o nosso rei, que veio fazer a vontade do Pai, para servir, para salvar, para reinar. Mas não que os fariseus já não tivessem evidências orais, visuais e materiais. Jesus, com suas ações e palavras, imersas em misericórdia e graça, davam claras demonstrações a respeito de quem ele era. Quais os seus valores? Quais os valores do reino dele? Mas aqui eu quero propor uma outra expressão. Será que sabemos de fato a quem estamos seguindo? Será que sabemos a real motivação, propósito e missão a que estamos desafiados a cumprir? Jesus havia iniciado a sua missão, juntamente com seus discípulos. Seu ministério era itinerante. Jesus coloca o pé na estrada, passando por vilas, cidades, realizando curas, perdoando pecados e reiterando sua identidade. Ele é o rei que liberta. E aí nós vemos, Jesus vai passando, por onde ele passa, Jesus tem compaixão, ele se compadece, ele padece de forma equânime com aqueles que ele vê sofrendo, oprimidos por um legalismo, pelas tradições, e ele se compadece de cada um que ele encontra no caminho. Jesus para a sua agenda a qualquer momento para socorrer a todos aqueles que o buscam. Jesus não vira as costas. Jesus deseja nos receber. Deseja ter um encontro com cada um de nós. Ele nos quer súditos do seu reino. Ele nos quer servos como ele foi. Vemos isso em muitos relatos. Por exemplo, em Mateus capítulo 9, versículos 2 e 6. E eis que lhes trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. E depois, no verso 6, parte B, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Quando as pessoas sabiam que Jesus estava passando, elas corriam para Jesus. Porque ouviam, já tinham ouvido falar que Jesus podia curar, podia libertar. Tinha uma nova notícia, tinha uma nova mensagem. E nós estamos falando de uma época não muito diferente da de hoje. Nós estamos vivendo num mundo sedento dessa graça bendita, sedento dessa palavra que salva, que restaura. Com isso, Jesus vai dando claras evidências de sua identidade, autoridade e missão. Ele é o Emanuel manifesto entre nós.
Jesus e seus discípulos se dedicavam de forma integral ao ministério. Não possuíam uma fonte de renda. O sustento material deles vinha de doações das pessoas, que os recebiam em suas casas, vilas e cidades. Outro exemplo é que em Lucas, no capítulo 8, versículos 2 e 3, somos informados de que muitas mulheres, além de Maria Madalena, os servia com seus bens. Jesus tinha um gabinete pastoral, uma escola e um hospital, todos na estrada do dia a dia. E muitos de nós, que já somos súditos do rei, nós somos os enviados pelo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que vai levar esperança a esse mundo aí fora. Esse mundo aí fora não tem outra palavra de esperança, de fé, de restauração, que não seja do Rei da Glória. Não são as palavras do Demétrio. Demétrio é pó. São as palavras de Jesus, o amado de Deus. E nós, frente à fome, tanto material quanto espiritual, que nos cerca, o que faremos? Despediremos as multidões? Nós nos lembramos de uma multidão faminta, e os discípulos perguntam: mestre, vamos despedi-los, porque já está ficando tarde. E Jesus diz: dê-lhes vós de comer. Nós não temos nada. O que nos falta? Fé. O que nos falta? Ousadia. O que nos falta? Submissão à palavra de Deus. O que nos falta? Não estamos sabendo fazer a conexão do simples, puro Evangelho de Deus com a realidade que nos cerca? Será que os nossos interesses individuais estão falando mais alto do que a salvação dos perdidos, dos famintos? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nos desviaremos dos samaritanos? Ou iremos refletir e testemunhar a graça salvadora de Jesus, o nosso Rei? Levaremos nós em uma mão o pão do céu e na outra o pão da terra? E em algumas situações até mesmo contrariando tradições e costumes humanos, que não raras vezes bloqueiam os atos de misericórdia, de que tanto Jesus falava e fala aos nossos dias. O Evangelho não mudou, irmãos. O Evangelho permanece o mesmo. O Evangelho é suficiente. E nós estamos comemorando meio século de existência aqui nessa igreja. Irmãos enviados da parte do Senhor saíram dessa igreja com a intencionalidade de levar a mensagem do Rei. E bateram na casa da minha avó. E a graça bateu na porta da casa da minha avó. E por isso eu estou aqui. Porque a graça que moveu o coração, que comoveu o coração de homens e mulheres corajosos que nos antecederam, saíram às ruas, debaixo de chuva, sem a mobilidade que nós temos hoje, sem a facilidade comunicacional que nós temos hoje, mas eram fiéis à palavra de Deus, estavam para cumprir a missão, eles nos deixaram um legado. Hoje eu li o boletim e li assim: um legado precioso, está aí, um legado precioso. Jesus operou na vida desses irmãos, para que eles nos deixassem esse legado. Alguns já se foram,
outros ainda estão entre nós. Mas por tudo isso, nós agradecemos a Deus, porque usou esses irmãos, pelo poder da sua palavra, e nos alcançou. Do verso 1 ao verso 2, por aquele tempo, dia de sábado, passou Jesus pela seara. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhe: eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito em dia de sábado. No verso 1, possivelmente Jesus e seus discípulos estavam de passagem, de uma vila para outra. Não tinham carro, não tinham bicicleta, era tudo no SP2. E, possivelmente, passavam por uma plantação de trigo. A época, segundo os estudiosos, era maio e junho, época da colheita, na primavera. E, estando com fome, começaram a colher para se alimentar. Uma necessidade urgente naquele momento, a fome. Com qual tipo de fome temos nos deparado? Com qual tipo de fome nós nos temos deparado? O que acontece aqui, irmãos, é que até Jesus nós temos 142 gerações. E ao longo do tempo, os rabinos, eles foram acrescentando coisas, interpretações ao quarto mandamento, um mandamento cerimonial de guardar o sábado. Eles foram adicionando, para os irmãos terem uma ideia. Existe uma coletânea de livros chamado Talmud. Somente para o sábado, os rabinos criaram 39 tipos de trabalhos proibidos somente para o quarto mandamento. Por exemplo, um alfaiate não carregava uma agulha com eles no sábado, no bolso, por medo de que poderiam ser tentados de consertar uma peça de vestuário e assim trabalhar. Se você pegasse uma bolinha, um pedaço de pão numa mão e jogasse para outra mão, era pecado. Se você andasse mais de uma milha, era pecado. Isso não fazia parte da lei, não fazia parte do que Deus ordenou. Mas os rabinos foram acrescentando, entulhando uma série de coisas. E por isso que a palavra vai dizer: vocês estão condenando inocentes. Cuidado para que não sejamos mais fiéis às tradições do que à palavra de Deus. Nós temos um legado precioso, sim, graças a Deus por isso. Nós temos as nossas confissões, graças a Deus por isso. Nós temos todo um arcabouço na igreja presbiteriana, graças a Deus por isso. Mas sobre tudo isso, está a palavra de Deus. Sobre todas essas tradições, que são benéficas quando feitas de acordo com a palavra de Deus, elas estão submetidas à palavra de Deus. Elas não são maiores que a palavra de Deus. Jamais serão. E o que acontecia? Na forma que, como esses fariseus pesavam a mão no povo, esses fariseus, ao invés de aproximar o povo, eles criavam um peso, uma carga. Os 6 dias de descanso, os 6 dias de trabalho, era fichinha em relação ao que se esperava para guardar um sábado. No verso 2, demonstra que os fariseus, já cauterizados pela indiferença, pela raiva e imersos em suas tradições, estavam cegos, e isso os impedia de ver, de sentir, de entender a situação e de examiná-la de uma forma misericordiosa. Afinal,
Alguém estava passando fome. E a própria Escritura tratava desse tema, como nos informa em Deuteronômio 23, 25. Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás espigas, porém na seara não meterá foice. Em muitos corações, a indiferença, misturada com o medo da perda de poder, cegava muitos religiosos da época para a mensagem do Messias. O que gera compaixão e atitudes de misericórdia em Jesus, gera indignação nos religiosos, legalistas de sua época. Lembramos do episódio da prostituta. Era para apedrejar. Queriam testar Jesus. Jesus entra com o que primeiro? Com a misericórdia. Vá e não peques mais. Nós somos rápidos no gatilho para condenar. Rápidos. Nós somos Billy the Kid para condenar. Mas, irmãos, não nos esqueçamos que nós fomos chamados, até o nosso último fôlego de vida, de testemunharmos desse Evangelho, dessa verdade absoluta, desse referencial, que passa onda e vem onda, continua sendo o mesmo, desde agora e para sempre. E aqui eu coloquei uma questão. Quando nós estamos num momento, irmãos, de bastante transformações, né? Nós estamos vendo as reformas que estão acontecendo aqui, né? Nós vamos, daqui a pouco, celebrar o evento da reforma. E o que cala fundo no meu coração é de que esse Jesus, que com a sua graça me alcançou e te alcançou, quer continuar reformando a sua vida e a minha vida. Eu queria ler Apocalipse. A igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Versículo 10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Com qual igreja nós queremos ser parecidos? Com a igreja de Filadélfia? Ou com a igreja de Laodiceia? Com qual igreja seremos parecidos? Segundo, a defesa de Jesus baseada na sua palavra. Versículos 3 a 5. Mas Jesus lhe disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Em 1 Samuel, no capítulo 21, do versículo 1 a 6, é um texto que todos conhecem. Foi quando Davi, fugindo de Saul com seus homens, chegou a Nobe, e estando com fome ele e seus homens, pediram ao sacerdote Abimeleque algo para comer. E no verso 6 diz: então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão senão os pães da proposição que se tiraram diante do Senhor. Jesus, mais uma vez, responde aos fariseus com a palavra. Percebe, irmãos? Não é a minha opinião, é a palavra de Jesus. Não é o que eu acho, é o que Jesus diz, é o que Ele manda eu dizer.
Se Jesus mandar eu ficar aqui, é aqui que eu vou ficar. Se Jesus me mandar para lá, é para lá que eu vou. Jesus, mais uma vez, responde aos fariseus com a palavra. Jesus nos deixa aqui um ensino precioso de conhecer e viver a sua palavra. Nosso coração é enganoso, irmãos. Nosso temperamento fugaz. Nos arroubos de emoção nós podemos fazer bobagem. Podemos falar o que não deve. E nós às vezes perdemos a oportunidade de levar essa mensagem do Salvador de graça e misericórdia, porque às vezes queremos falar da nossa visão, da nossa opinião. E não buscamos em Deus o verdadeiro conhecimento e discernimento. No verso 5 ele diz: ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Já no verso 5 Jesus continua usando a sua palavra. E Mateus está aqui exatamente comunicando aos judeus, aos fariseus, o que eles já conheciam. Os sacerdotes não eram culpados, eles trabalhavam muito. Os escribas e fariseus, porém, pareciam ignorar as escrituras que tinham em suas mãos, que apontavam para o amor do homem a Deus, e o amor do homem para com o homem em toda a sua criação. Com essa cosmovisão embaçada, se tornaram funcionários legalistas, presos em seu próprio sistema de infinitas tradições, em vez de cumprir a lei, amando o próximo como a si mesmo. Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. A antiga aliança está cheia de graça, está cheia de amor. Mas os legalistas embaçaram ao longo do tempo a visão do reino, porque se estribaram no seu próprio entendimento. Por quê? Eles tentaram cumpri-la sem amor e contradições sem vida. Jesus dá o exemplo sobre a necessidade do trabalho dos sacerdotes. Jesus enfatiza que a necessidade justa e verdadeira do homem está acima de uma lei cerimonial. O sábado foi feito para o homem e não o contrário. Era momento de descanso, de deleite, de adoração, numa obediência voltada com amor. Não é uma obediência com medo, ainda que possamos ter medo de Deus, mas não é essa. É uma obediência em amor. Eu obedeço porque amo, porque fui amado primeiro. Eu não amo porque tenho condições de amar. Eu só vou obedecer porque primeiro Deus me amou. Jesus me amou primeiro antes da fundação do mundo. E por isso, o que vem do pouquinho de amor que eu tenho, vem de Jesus. E nós sabemos, e hoje, eu não estou aqui querendo fazer nenhuma proposição e contraponto teológico, até porque Jesus não poderia estar quebrando o mandamento, porque ele veio cumprir os mandamentos. Então ele não poderia, de forma nenhuma, ele não estaria absolutamente quebrando um mandamento, pois ele o fez. E encheu a antiga aliança de graça, para que o povo de Israel, que hoje somos nós, levássemos essa graça a outros povos, a outras tribos.
Nós temos profissões hoje, situações de doença na família, que nos impedem de estarmos em comunhão no domingo, por exemplo. Mesmo esse sendo um dia especial e inaugurado com a ressurreição de Jesus, motivos e necessidades sinceros e justos diante de Deus são devidamente tratados com amor e misericórdia. A lei que é usada para acusar e oprimir, Jesus a utiliza para ensinar que essa aponta para uma graça abundante, para a misericórdia. Terceiro, Jesus reafirma a sua identidade. Primeiro, ele se coloca. Irmãos, quem defende a igreja é Jesus. Quem nos defende é Jesus. É a sua palavra. Não tem força no nosso braço, não. Quem defende a igreja de Jesus é Jesus. E cada um de nós somos igreja quando temos uma vida cultica durante a semana. Nós vamos ouvir esse sermão aqui hoje, nós vamos louvar o nosso Deus, louvamos o nosso Deus aqui. Amanhã a luta continua. E lá e eu e você somos igreja. Vida cultica. Vida com Deus. Submetidos por amor que Ele nos amou primeiro, a sua palavra. Jesus se coloca naquele momento entre os discípulos que estão lá debulhando o trigo para comer. Jesus defende aquilo que já era a inauguração do novo, o início da inauguração do novo pacto. Jesus se coloca na frente e defende com a própria palavra de Deus. Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Aqui está quem é maior que o templo. Irmãos, Jesus criou tudo isso que nós vemos. É nele que existimos, nos movemos e vivemos. Hoje o André, na escola dominical, fez essa proposição. Nós estamos respirando aqui, nosso coração está batendo, porque Jesus está permitindo. E na hora que Ele emitiu o nosso ticket, nós vamos encontrar com Ele. Não tem absolutamente nada fora do controle dos reis, do Rei dos Reis. A sua vida, a minha vida, está absolutamente nas mãos de Jesus, porque eu e você fazemos parte do novo Israel de Deus. Grave isso no seu coração. Você e eu fazemos parte de um novo Israel de Deus. E aí ele diz, aí ele não titubeia, ele fala, aqui está quem é maior que o templo, que as tradições. Mas se vós soubesseis o que significa, misericórdia quero, e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. E aqui eu quero fazer uma ilustração no que diz respeito à misericórdia. Pastor Tim Keller, em uma das suas preleções, ele conta um caso verídico. Em Nova York, num grande jornal de Nova York, uma recém-contratada jornalista, fazendo bem o seu trabalho, ela tinha um gestor que era ligado diretamente a ela. Como todos sabem, existem os editores-chefes. Acerca de qualquer matéria, um grupo de assuntos tem um editor-chefe. E tem um gestor abaixo dele, e ela estava ligada diretamente a ele. E ela estava trabalhando bem. Isso é um fato verídico. O que eu estou contando aqui é um fato verídico. Para ilustrar. Mas, num determinado momento, ela cometeu um erro.
em uma de suas matérias, na produção de uma de suas matérias. Isso foi para a rua, deu uma repercussão. Imediatamente, o editor-chefe chamou o gestor dela e foi tirar satisfação com ele. E ele disse para o editor-chefe, o gestor dela: olha, eu sou responsável pelo trabalho dela. Se você tiver que punir, puna a mim, não a ela. O editor-chefe considerou as colocações, apesar de chamar a atenção, e disse: olha, isso está na sua conta. Você está pagando para ver. Ele falou: não tem problema. Ela é uma boa profissional. Uma semana se passou e ela ficou sabendo de que o seu gestor tinha sido chamado e perguntou: escuta, vem cá, mas por que você fez isso? Por que você fez isso? E ele ficou calado. E uma semana ele não falou nada, 2 semanas ele não falou nada. E ela, de muito insistir com ele então disse: olha, eu sirvo a Jesus Cristo. E eu procurei me colocar no seu lugar. Começando a carreira, eu me coloquei no seu lugar. E ela ficou absolutamente abismada com aquela posição. Porque automaticamente hoje o que a gente faz? A gente põe o outro. Vai o outro para a rua. Eu tenho as minhas necessidades. Isso é o que seria natural. O mundo faz isso. E esse gestor, ela perguntou: escuta, qual a igreja que você frequenta? Ele então falou: eu frequento a igreja presbiteriana Redeemer. E essa moça passou a frequentar esse local. Lá naquele trabalho, ela teve um encontro com um discípulo de Jesus. Lá naquele lugar, ela teve um encontro com a misericórdia de Deus, manifesta por um servo do Senhor. Alguém que era fiel às Escrituras. Mesmo que houvesse que pagar o preço, ele se interpôs entre o editor-chefe e ela, para exatamente pagar o preço, se assim fosse necessário. Para fundamentar a sua autoridade, para dizer o que ele tinha acabado de dizer, Jesus acrescentou: porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Esta indicação deve ter deixado os fariseus sem palavras. Jesus estava diante deles e alegou que ele era maior do que o tempo. Deus é maior que o sábado de Deus. Ele é Deus, o Filho do Homem, o Messias, a quem o tempo honrava. Porque o Senhor do sábado havia chegado. A sombra do seu descanso sabático não era mais necessário ou válido. E citando exatamente Oséias, capítulo 6, versículo 6, Jesus, usando a palavra, ele vai em defesa. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. E também em Colossenses, no capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Irmãos, nós estamos sendo bombardeados por filosofias furadas, caminhos absolutamente estranhos, obscuros. É preciso que tenhamos iluminação do Espírito Santo. É preciso que tenhamos fidelidade à palavra de Deus. É preciso que tenhamos vida de oração com Deus. Senão, corre o risco de nos tornarmos religiosos. Vem o domingo, bate o ponto, dá satisfação para o pai ou para a mãe que veio à igreja, e não vai passar disso. Jesus está pedindo mais.
pessoas dizem, vem comigo, eu te sustento. Nós precisamos alcançar mais gente. E concluindo, e depois nós temos as aplicações a respeito do texto. Talvez fosse bom refletirmos decididamente, assim como fez Daniel, longe da sua terra natal, longe dos seus familiares. Ele decidiu no seu coração em não se contaminar, porque ele tinha fidelidade à palavra. Ele sabia que o Deus dos seus antepassados não deixaria ele na mão. Talvez fosse bom refletirmos decididamente o que é seguir Jesus e como Ele quer, pela sua palavra, que atuemos no contexto em que vivemos hoje, tenhamos a porta aberta dos nossos corações, que Jesus exerça a sua autoridade graciosa em nós. Se nós, irmãos, não formos relembrados disso, nós, ao longo do passar do tempo, André e alguns outros irmãos, Jander também, repete muito isso, é devagar, a coisa vai sendo devagarzinho, e quando você menos percebe, você virou um religioso, e tão somente um religioso. Sim, Jesus foi escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Irmãos, bem-vindo ao cristianismo, bem-vindo à família, está no pacote, as marcas de Cristo vão nos seguir. Quando tivermos coragem, advinda do Espírito Santo, a sabedoria no temor do Senhor, para levar a mensagem, fazer as conexões com a exegese cultural de hoje, porque às vezes nós não estamos sabendo fazer a exegese cultural de hoje. Nós sabemos a Bíblia, mas não sabemos hoje como aplicá-la mais. Aqui na rua Pedro Escapim, no bairro São Mateus, nós estamos aqui sendo alimentados pela palavra de Deus, ensinados pela palavra de Deus, mas não é para ficar aqui, é para sair daqui até os confins da terra. Sim, Jesus foi escândalo para os judeus e loucura para os gentios. E aqueles que são seus discípulos, nós, povo de Deus, Israel de Deus, nós, em muitas situações, o que testemunharmos a respeito de Jesus, não terá muita lógica para alguns, mas não tenha medo, coragem para ser diferente. Ou para outros, será até escândalo. Mas para outros, será o momento mais importante de suas vidas, como está escrito. Mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam. Mas como irão receber, se nós ficarmos fechados nas quatro paredes? Como? Como ouvirão, se não há quem pregue, não há quem fale? Aplicação número 1. Jesus é o Senhor de todos, aqueles que creem no seu nome, de toda a criação. Qual é a área da sua vida e da minha vida e que Jesus ainda não é Senhor? Qual é a área da sua vida, da minha vida, que Jesus ainda não é Senhor? Está preocupado com quem vai casar? Será que se falar com Jesus? Que profissão seguir? Será que conversar com Jesus? Ou cremos em Jesus ou não cremos? Jesus
é Senhor de todos aqueles que creem no seu nome e de toda a criação. O senhorio de Cristo não aprisiona. O senhorio de Cristo não aprisiona, ele traz a verdadeira liberdade. Deixa Jesus ser Senhor da sua vida. Se tem que pedir perdão ao irmão, corre, peça perdão. Se você tem que perdoar alguém, corre, perdoa. Não espera não. Estejamos preparados, segunda aplicação, que o texto, princípios espirituais, bíblicos, que esse texto nos transmite. Estejamos preparados pela palavra de Deus para os embates da vida. Eles certamente virão. Ore, medite nela, faça disso um estilo de vida. Terceira, manifeste atos de misericórdia por onde passar e glorifique a Deus com a sua vida. Faça disso um estilo de vida. Quarto, não caia no piloto automático. Cuidado com o piloto automático. Deixa Jesus pegar no timão. Deixa Jesus pegar no timão. Deixa Jesus te conduzir. Pelo poder da sua palavra. Não caiamos nesse piloto automático de uma religiosidade morta. Isso pode realmente embaçar a visão que Deus tem para nós. A visão e a missão que Deus tem para nós. E o quinto e último, o amor do Rei para nós e através de nós sempre vencerá. Vamos orar? Pedir à igreja a ficar de pé. Ó Deus, eis aqui um filho teu, pequeno, que está aprendendo com o Senhor. E está a cada dia aprendendo a dependência do Senhor. Obrigado pela essa família da fé. O Senhor é o nosso descanso. Hoje é o dia do nosso descanso, a ressurreição do Rei. Ele está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E um dia há de vir julgar vivos e mortos. Que o povo de Deus descanse. Que nós descansemos em Jesus. Deixamos Jesus nos conduzir durante a nossa trajetória de vida. Edifica a tua igreja, Senhor. Que essa palavra, que o teu Espírito Santo possa ministrar ao meu coração, como o Senhor ministrou. Ministra ao coração da tua igreja. Edifica, Senhor, cada vida, cada família. Socorre os aflitos, Senhor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor que abençoa. O Senhor que salva. Seja com cada um, Pai. Nós precisamos de Ti. Nós não queremos e nem podemos nos afastar da Tua palavra, da Tua fidelidade, porque o Seu amor nos constrange. O Seu amor nos pega e nos carrega no colo, Senhor. Leva a Tua igreja. Que essa palavra Tua, Senhor, não minha, porque eu sou pó, mas que essa palavra abençoe a vida da Tua igreja. Que um novo tempo se inaugure em cada vida aqui, porque o Senhor é o Deus de renovação. E nós estamos buscando a Tua face nessa noite. O Senhor renova as nossas forças. O Senhor renova a nossa esperança. O Senhor nos dá força. A força vem do Senhor. Não é minha, mas é do Senhor. Cuida da Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus.